estudar a hermenêutica. A hermenêutica é a arte de interpretar o texto. A homilética é como você falar, o que você deve falar, o que não deve falar. E a hermenêutica é o que você deve fazer com o texto e o que você não deve fazer com o texto. Entendeu? Hermenêutica vem de uma palavra de Hermes. Hermes, quem foi Hermes? É aquele que tem as perninhas no pé? Não viu? Você já viu aquele desenho de um pé? Uma asinha assim? Sim. Tem uma asinha no pé? É o deus Hermes, da mitologia grega. Ele era o deus que interpretava a mensagem dos deuses. Então, quando os deuses da mitologia grega queriam trazer uma mensagem, ele enviava o deus Hermes, que era outro deus. E o deus Hermes trazia a mensagem do jeito que Deus queria que ele trouxesse. Então, por que usa a palavra do deus Hermes? Porque é grego. E a Bíblia foi escrita em hebraico, em latim e, por último, em grego. Então a gente tem que interpretar o texto conforme ele foi escrito, né? E a gente tem que entender que a Bíblia não precisa de nós para se explicar. A Bíblia, ela explica a si mesma. Como assim ela explica a si mesma? Vamos pegar um texto. Apocalipse 3:8. Está escrito: eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tendo pouca força, não negaste meu nome e guardaste a minha palavra. Daí vem o versículo 9 e 10. Assim como guardaste a palavra da minha paciência, também guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo. O texto de Apocalipse é um texto alegórico. O que é alegórico? Simbólico. Você não pode pegar um texto simbólico e interpretar de modo literal. O que é modo literal? Paulo diz que Deus é a cabeça da igreja e o homem é a cabeça da mulher. Essa mulher que Paulo está falando é a mulher mesmo. Mas em Apocalipse diz que o Espírito de Deus levou João a um deserto. Ele viu uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, essa besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. Essa mulher que João fala em Apocalipse não é uma mulher. É uma igreja. Está lá em Roma, sobre 7 montanhas, que tem muito poder, que é os 10 chifres. Então, texto profético não pode se interpretar de modo literal, tá? O texto, as cartas de Paulo, já é de modo literal. Mulher é mulher. Em Apocalipse, mulher, porque é uma revelação, escreveu em forma de alegoria. Alegoria é o quê?
usa coisas que existem para explicar uma verdade. É como se fosse uma parábola. Entendeu? Vamos lá. Como se fosse, muitas das vezes também, o provérbio também, ele fala diversos tipos de mulheres, né? Tem que saber entender se é um... Isso mesmo, isso mesmo. Por isso que lá, quando a gente estudou bibliologia, daí a gente estudou o Pentateuco, que são os 5 livros de Moisés, estudamos os livros proféticos, os livros históricos, né, que é de Juízes até Esther, de Jó até Cantares, os livros poéticos, que é escrito de forma poética, não é literal, que é o livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, e o livro de Jó também. O livro de Jó, só os primeiros os dois capítulos, e o último capítulo, que é de forma literal, que conta o que aconteceu na vida dele. E por que Salmos é forma poética? Porque assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus é um pastor? Nós somos ovelha? Não. Nós somos pessoas. Não somos ovelhas. Mas Deus usou uma forma poética, simbólica, alegórica, para explicar uma verdade. Que como o pastor cuida de uma ovelha, assim ele cuida de nós. Que ele usa totalmente as coisas que faz com a ovelha. Ele diz, o Senhor é meu pastor. Ou seja, o Senhor é aquele que me guia. Pastor vem da palavra guia. Só isso. O Senhor é aquele que me guia. E nada me faltará. Porque Ele que me guia. Ele me faz deitar em verdes pastos, ou seja, Ele me dá alimento, Ele me guia até o alimento. Ele me leva até as águas tranquilas, Ele me mostra aonde eu tenho que matar a minha sede. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque Ele está comigo. E quando o lobo vir tentar me comer, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, ele vai espantar o lobo. Entendeu? Então, é forma simbólica. O texto que eu citei aqui de Apocalipse. A Bíblia explica a si mesmo. Eis que diante de ti tem uma porta. Que porta é essa? Jesus. Jesus diz, eu sou a porta. Mas daí o povo vai lá, coloca a porta da prosperidade, porta de emprego, porta de qualquer outra coisa. Menos Jesus. Não é verdade? É que nem quando... O homem usa Jesus como poético. Não, o que é para os textos do Naamã é literal. Então aquilo serviu só para Naamã. É uma coisa quando fala lá que após mim vem um que batiza no Espírito, eu batizo com água, Jesus Cristo com o Espírito e com fogo. Eles acham que o fogo é o fogo do Espírito Santo, sendo que é o fogo consumidor, né? É o fogo, o próprio texto explica ó como está o texto. Apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo, arrependei-vos e convertei-vos, que é chegado o reino do céu. Ele disse, esse é o que vem após mim, que preparar caminho do Senhor. Ele disse, mas depois de mim vem um maior do que eu não sou digno de desatar a sua sandália. Esse vos batizará com o Espírito Santo, que é uma coisa,
e com fogo. É bem separado. Espírito Santo e com fogo. Duas coisas. Espírito Santo, ele já falou do batismo com o Espírito Santo. Depois ele fala e com fogo. Então não é 2 batismos com o Espírito Santo. Se fosse 2, eu ia ter esse E, podia ter o E só, né? Ele colocaria Espírito de fogo. É isso. Daí dava. Aí dava. Mas está separado no texto. Passou naquele filme lá, o Peregrino, a parte que fala isso aí. Aí eu mostrei a bateria, eu falei, tá vendo aí? Ó? É o fogo consumidor, que encontra um dos personagens lá, é o Santo, não. Santo, né? Esqueci agora. O nome deles é tudo simbólico. Aí encontra os dois lá, eles falam de sair com outro cara que tá sentado lá. Então, você vê que não é eu que inventei essa história. Porque onde eu disse lá na igreja lá, o pastor desfez tudo que eu falei. Bom, minha consciência está limpa. É porque o povo perece por falta de ler, né? Se ler e pensar, entender o texto, né? Eu também achava que era fogo do Espírito Santo. Mas o que João fala no fim do texto? Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua ira. Lançará o trigo no celeiro, mas a palha queimará no fogo eterno. O fogo eterno. No próprio texto já fala o que o fogo é. Entendeu? No final do texto diz que fogo é esse que vai ser batizado. Batizar é o quê? Imergir, ser lançado. No final do texto diz que a palha será lançada no fogo. Então, o texto a gente sempre tem que interpretar com a própria Bíblia. A gente não precisa da nossa própria... Por isso que tem a concordância. Tipo, a palavra perdão. Você vai na concordância, tem todos os textos que falam sobre perdão. E daí você vai ler todos os textos que falam de perdão e você vai chegar na conclusão. Sobre mulher, você vai pegar todos os textos, você vai ver que tem mulher literal e mulher simbólica. Se eu estou lendo um livro de Apocalipse, mulher é simbólica. Tem 2 mulheres em Apocalipse. Tem uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Tem uma mulher do dragão também, né? Mulher do dragão. A mulher que está sentada sobre a besta é a igreja, a falsa igreja. Vou ver aqui. A do capítulo 17 é a falsa igreja. E a do capítulo 12 é a igreja verdadeira. Que é a mulher revestida do sol. Quem que tem o rosto que resplandece como o sol do meio-dia? Deus. Cristo. Isso, Jesus Cristo. Né? Que no primeiro capítulo de Apocalipse aparece. Ele com o rosto que brilha como o sol do meio-dia. Então eu interpreto o texto de Apocalipse com o próprio Apocalipse. Entendeu? O texto de João, por isso que a gente interpreta a porta com o texto de João, porque João que foi escrever o Apocalipse. Entendeu? Então ele já deixou uma forma para a gente entender o texto. Vamos lá. É preciso conhecer as figuras de linguagem, que é aquilo lá. Figura de linguagem é o texto poético, profético, literal, tipo o Naamã, literal. Aquilo serviu só para Naamã. Não tem como eu interpretar aquilo simbolicamente. Se eu interpretar simbolicamente, eu vou trazer uma heresia.
Ou se eu interpretar para os nossos dias, também é uma heresia, porque aquilo não é para nossos dias. Se fosse, ia ser para os judeus, não para nós. Porque o que é para nós é as cartas de Paulo. Não se pode interpretar um texto isolado. Como assim? O que é um texto isolado? Vamos pegar um texto isolado. A Bíblia diz: o louco diz em seu coração, não há Deus. Eu pego só essa parte da Bíblia. Não há Deus. Irmãos, a Bíblia está dizendo que não há Deus. Isso que acontece na maioria das pregações. Pega um textinho e fala o que pensa daquele textinho, mas não é o que está atrás. O louco diz em seu coração, não há Deus. Então a gente tem que interpretar o texto todo. Não podemos pegar só uma parte do texto, porque se a gente for interpretar de forma isolada, a gente vai ver que não há Deus. Se não há Deus, para que eu vou buscar Deus? Os outros vão jogar uma papelzinha, né? Não, mas aí você mostra na Bíblia, eles vão acreditar. É só mostrar na Bíblia que eles acreditam. Está aqui na Bíblia, irmão. Olha na sua Bíblia, não há Deus. Eles não têm a curiosidade de ler. Se eu pegar só essa parte aqui, ó, abra no texto tal e mando ler só essa última parte. Eles vão ler só essa última parte. Eles não sabem que no final está escrito que o louco diz em seu coração, não há Deus. E nem vai ter a curiosidade de ver. Eu posso mandar, vamos ler o texto, irmão, que a gente vai pregar hoje. No versículo tal, no finalzinho, aí está escrito, não há Deus. Feche suas Bíblias. Todo mundo vai fechar. E ninguém vai questionar. Vai ficar com dúvida. Mas como não há Deus? Né? Esse irmão está batendo bem. Não, esse irmão não, estou falando. Eu vou tirar totalmente da minha reta. A Bíblia que está dizendo, irmão. Se a Bíblia está dizendo, você não vai acreditar? Daí todo mundo vai falar, a Bíblia está dizendo. Não é eu que estou dizendo. A Bíblia está dizendo, não há Deus. Está escrito aqui. E aí, como que fica, irmãos? Daí que a gente tem que revelar, viu? A gente pegar um texto isolado, a gente traz uma heresia para dentro da igreja. Igual pegar o texto de Naamã e fazer uma campanha. É uma heresia. Então, o texto explica ele mesmo. Preciso conhecer as figuras de linguagem. Não pode interpretar um texto isolado. Agora a gente vai conhecer as figuras de linguagem, tá? São todas essas. Vamos lá. A Bíblia possui figura de linguagem diferentes do estilo literário, que pode ser difícil de compreender. É preciso observar se o texto pode ser interpretado de forma literal, simbólica ou figurativa. A interpretação é literal quando o texto é direto, claro, objetivo, sem enigmas. Exemplo: permaneça no amor fraternal. Paulo está falando, permaneça. Paulo não, o autor é os Hebreus, né? Paulo está dizendo, permaneça no amor fraternal. Isso é simbólico? Não, é literal. Permanecer no amor como irmãos. Amor fraterno é amor de irmãos, que a gente ame uns aos outros como os irmãos. A interpretação pode ser simbólica quando o texto utiliza símbolos poéticos ou proféticos, igual Apocalipse, igual Salmos, o Senhor é meu pastor, forma simbólica
e poética. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e o outeiro clamarão de prazer perante a sua face. Ué, os montes e as campinas clamarão? Como os montes e as montanhas clamarão, gritarão? Jesus disse: se vocês não me adorar, as pedras me adorarão. Como isso? Literal não dá para interpretar isso, só simbolicamente. Exemplo, um texto com simbologia profética. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. A figueira é o quê? Israel. E Jesus falou: aprender a parábola da figueira. Quando a figueira começa a dar folha e gerar flores, é porque está próximo o verão, onde o fruto vai começar a aparecer. Jesus estava falando isso no sermão profético. Quando Israel começar a buscar a Deus, como está buscando agora, lá no Muro das Lamentações, lá, está próximo o tempo do fim. Então, quando Israel começar a dar fruto, está próximo o tempo do fim. Israel começou a dar fruto, já se tornou um estado, já foi reconhecido que lá é o lugar. Mas dá para trazer em forma literal também, porque quando a figueira... você vai pegar o simbólico e vai trazer para o literal. Entendeu? Porque a Bíblia diz que Israel não é uma figueira. Eu não sei onde está o texto, mas depois a gente procura e mostro para vocês. Israel é uma figueira. Mas existe a figueira normal também, né? Tem a figueira normal, mas daí tem que ser num texto normal. Jesus, de uma forma literal. Na forma literal. Jesus olhou para a figueira e foi ver se tinha fruto. E chegou na figueira, a figueira não tinha fruto, ele o quê? Amaldiçoou a figueira. E a figueira secou. Isso foi literal. Porque depois os discípulos passaram e viram a figueira seca. Interpretação pode ser figurativa quando o texto utiliza uma figura do cotidiano, porém ensinando lições espirituais. Exemplo: tornou Jesus dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Jesus usou uma forma simbólica para dizer o que ele era literal. Ele é a porta das ovelhas. Através dele, as ovelhas saem e vão até o pasto e encontram a pastagem. Ou seja, alimento para as vossas almas. Que ele diz lá. E o texto que está lá da porta lá em Apocalipse é escatológico. É forma simbólica. Esse também é simbólico. Sim. Jesus está dizendo: eu sou a porta, mas não é uma porta. Entendeu? Sim. Então, o simbólico você interpreta como simbólico. Parábola também é simbólico. É simbólico. Isso aqui é uma parábola. Além dessas três principais formas de interpretação do texto bíblico, é preciso observar as figuras de linguagem. Glória a Deus. As figuras de linguagem gramatical. As principais figuras de linguagem gramatical são as seguintes: hiperbole. O que é uma hiperbole? A hiperbole se dá quando o texto utiliza de exageros deliberado para produzir um efeito maior. Diz, vamos supor, uma hiperbole. Vamos ver o que você tem aqui. Eu estou com uma fome de leão. Estou com uma fome de 10 mendigos. Eu estou falando uma verdade, mas eu exagero na verdade porque eu estou com muita fome. Estou com uma fome de leão.
Mas um leão consegue comer 7 quilos de carne. Eu não consigo comer 7 quilos de carne. Entendeu? Eu estou com uma fome de 10 mendigos. Eu consigo comer por 10 pessoas? Não. Imagine 10 mendigos com fome, então. Tanto que os menininhos iam comer. Eu não consigo comer com 10 mendigos. Entendeu? É uma hiperbole. Eu pego uma coisa e exagero nessa coisa para explicar uma coisa que eu estou sentindo. Eu sinto um amor tão grande que não caberia no céu e nem na terra. Será mesmo que eu tenho um amor tão grande assim? Deus já usa isso quando ele fala que ele amou de tal maneira, de uma forma que nenhuma hiperbole pode revelar. O meu amor é tão grande que coisas desse mundo não pode explicar. De tal maneira. De tal maneira, quem falou só foi Deus. Se qualquer outro usar, já não vale. Você viu que legal? Olha lá. Jesus disse: coais um mosquito e engolir um camelo. Ué, ele deixa, os fariseus deixam passar o mosquito e engolem um camelo? Será que eu consigo engolir um camelo inteiro? Não. Ele está falando, os fariseus se preocupam, deixa passar coisas grandes e se preocupa com detalhes do tamanho de um mosquito, enquanto o principal, que é o camelo, está passando batido. Até eu sou assim. Então, às vezes a gente se preocupa com muito detalhinho e o principal, que é maior, a gente está deixando passar batido. Entendeu? Vamos lá. Segunda figura de linguagem: metáfora. A metáfora se dá quando no texto sagrado há semelhança sobre duas coisas, se explicando ao mesmo tempo. Jesus disse: eu sou a videira e vós a vara. Jesus é uma videira? Não. Mas ele disse: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara que está em mim, essa dá bom fruto. Mas a vara que não está em mim é cortada e lançada no fogo. Ele disse: vós estáis limpos pela palavra que eu tenho pregado. Vós estáis em mim, eu estou em vós, porque a vara de si mesmo pode dar fruto. Nós somos uma vara? Não. Mas Jesus disse que a gente tem que estar ligado na figueira. A gente é uma vara que liga numa figueira, numa árvore? Não. Mas ele está dizendo que ele é a árvore principal e nós somos os ramos. A gente participa da seiva da figueira, dos nutrientes que essa figueira produz. A partir do momento que a gente se desligar, a vara quebrar da figueira e sair da figueira, o que acontece? Ela vai secar e só serve para ser queimada no fogo. Que fogo? Consumidor. Fogo do inferno. Entendeu? Se a gente não tiver ligado em Jesus, não estiver se alimentando da palavra, que é a seiva da figueira, o que sai de dentro da figueira, a gente simplesmente seca e só serve para ser queimado no fogo. Entendeu? É uma metáfora. Vamos lá, terceiro. Parábolas. A parábola se dá quando o texto sagrado apresenta uma história baseada no cotidiano das pessoas, com o objetivo de ensinar uma verdade moral ou espiritual. Exemplo: a parábola do semeador, a parábola das 10 virgens, a parábola dos 10 talentos. Jesus está usando uma coisa que acontecia na época para explicar uma verdade. O que acontecia na época? As pessoas viviam da agricultura, de plantação. Então, como que Jesus achou uma forma de explicar a... Vamos lá. Até aí deu para entender, né?
Antropoformismo. Antropoformismo. O que é o antropoformismo? As mãos do Senhor está estendida sobre toda a terra. Deus tem mão? Vamos? Deus tem mão? Ele é espírito, né? Mas Jesus tem mão? Ele não é espírito. Jesus, quando ele passou pela terra, ele tinha mão. Depois acho que ele deixou de ter. Deus tem mão? Que tipo, ele era um corpo. Mas Deus existia antes de virar humano. Ia ser esquisito ele sem mão. Mas... Ele sem mão? É meio complicado, porque às vezes você imaginando ele espírito, você vai imaginar ele com a mão, né? Com a mão, a cabeça, os pés. Jesus disse, Deus é espírito. O próprio Jesus disse. E importa que os que o busquem em espírito e em verdade. Então ele é espírito, ele não tem mão. Deus Pai, nós estamos falando Deus Pai. Jesus e o Espírito Santo veio para nos levar ao Deus Pai. Então aqui está falando do Deus Pai. A gente tem que saber diferenciar também. Quando está falando de Jesus, quando está falando do Espírito Santo, os três são Deus. Mas quando fala do Deus, o principal aqui, Deus Pai. Esse que amou de tal maneira que deu o Filho. E depois o Filho deu o quê? O Espírito. Os três são o mesmo. Entendeu? Os olhos do Senhor contemplam os bons e os maus. Deus tem olho? Tem? Mas ele é onisciente, para que ele precisa de olho? Ele é onipresente, para que ele precisa olhar se ele está em todo lugar? Se ele é onisciente, ele não tem ouvido, porque ele já sabe de tudo. Então ele não precisa escutar nossas palavras, porque antes da gente falar ele já sabe. É que a Bíblia fala que os olhos dele é como chama de fogo, né? Também. Em Apocalipse é como chama de fogo. Que o fogo consegue penetrar em qualquer material, em qualquer matéria. Então Deus vê através de tudo. É isso que ele está querendo dizer. Que os olhos dele vê todas as coisas. Através das pedras, ou seja, aquilo que a gente faz dentro do nosso quarto sozinho, ele está vendo. Você pode se esconder num cofre que ele vai ver. Na parede, o aço, parede de aço e vai estar vendo. Você pode entrar dentro de um cofre e se esconder que ele vai ver. Entendeu? Porque os olhos dele vê além do natural. Vamos lá. Antropoformismo é quando o texto sagrado descreve coisas inanimadas dotadas de características humanas. Exemplo de antropoformismo: as coisas inanimadas. Os rios batem palmas e regozijam-se também as montanhas. Rios batendo palma? Não tem mão, né? Não tem mão. Como bate palma? Se a Bíblia fala que o rio bate palma sem mãos, por que Deus não pode bater palmas sem mãos? Porque a mão de Deus não pode estar estendida mesmo se ele não tem mão. Mas aqui fala quando a água bate nas montanhas, é como se fosse... É isso aí que você viu? Os rios batem palmas. Regozijam-se também as montanhas. Eu entendi que as águas batiam na montanha, como se Deus estivesse batendo palma. O antropoformismo é o quê? Deus usou de uma figura humana para a gente poder entender ele. A gente, no caso, pensar mais em Deus. Pensar nele como humano. Mas ele não é humano. Deus porque não eu é acho que assim, para ele falar isso aqui também, a gente já vê o poder dele, né? Isso. Então ele se faz de uma forma humana
para a gente poder entender ele. Porque como a gente vai entender um Deus que tem 7 olhos? Por que Deus tem 7 olhos? O cordeiro está lá, tem 7 olhos e 7 chifres. 7 é o número da perfeição. Olhos é aquilo que enxerga. Então Deus enxerga com perfeição. A gente enxerga o que está diante dos olhos. Mas Deus olha para quê? Para o coração. Ele vai além da visão humana. Por isso que ele tem a visão com o número 7, a visão perfeita. Vamos lá. Deu para entender aí? O antropoformismo é quando Deus usa uma forma humana para se explicar a si mesmo. Tá? Fica mais simples assim. Forma humana para se explicar a si mesmo. Enigma é quando é preciso decifrar com base na revelação divina ou relacionado com algo que já existe. A linguagem enigmática era muito utilizada pelos sábios orientais. Exemplo, a rainha de Sabá veio provar Salomão com alguns enigmas. Sansão usou um enigma associado a algo que já existia, como leão e mel. Enigma é usado para a gente pensar. Entendeu? Vamos supor, o duro fura o mole fica furado e o duro pendurado. O que é isso? O duro fura o mole fica furado e o duro pendurado, e todas as mulheres usam. Cabide? Não. Como é que é? O duro fura o mole. O duro fura o mole fica furado e o duro pendurado, que todas as mulheres usam. Varal. Brinco. O brinco é duro, fura o mole fica furado e o duro pendurado. Entendeu? É um enigma. O duro fura o mole fica furado. E o duro pendurado. Água dura com 4 letras. Gelo. Água dura com 4 letras. Gelo. E água dura e água quente com 2x. Xixi. Vocês entenderam o que é enigma, né? É isso aí. Entendeu? Enigma é uma coisa para fazer a gente pensar. Eu ia falar água mole, pedra dura, tanto baixo que até Aí, é um enigma. A água de tanto bater na pedra, ela acaba furando a pedra. Isso é um enigma, tá? Vamos lá. 6. Fábula. O que é o duro fura o mole fica furado, duro pendurado? O que entra duro e sai mole pingando. Macarrão. Ela respondeu rápido, vou pensar besteira. Entendeu? Ah, o Fernando já pensou besteira. Não sabia que era macarrão. Mas leva as pessoas a pensar outra coisa. Vamos lá. A fábula é quando aparecem seres irracionais e enigmáticos falando. A fábula é uma lenda ou uma história fictícia. O apóstolo Paulo previu uma época em que as pessoas irão preferir acreditar em fábulas do que na doutrina da verdade.
Fábula é uma história inventada. Bel e Dragão, que é um dos livros apócrifos. Bel era uma mulher e um dragão. Uma mulher que se falava como um dragão. Mas dragão na Bíblia é quem? Diabo. Dragão faz parte de uma história inventada, que é um ser que tem o corpo de cobra, patas de urso, cabeça de leão e asas de águia. Como pode um ser que tem parte de vários outros animais? Não, então ele tem a capacidade de destruir outro ser como a boca do leão. Ele tem a velocidade como uma águia, que pode chegar a 350 km por hora na hora que ela vai dar o bote. Sagaz como uma serpente e tem as garras fortes como um leão. Entendeu? Urso, desculpa. Urso. O urso tem a patada mais forte da natureza. Então usou de exagero para descrever um ser, que é o diabo. Entendeu? Usou de uma hiperbole para mostrar o diabo. Ele exagerou para a gente poder entender ele. Então, fábula é uma história inventada. E Paulo diz que as pessoas preferem acreditar em histórias inventadas, como a campanha dos 7 mergulhos de Naamã, do que acreditar na própria doutrina bíblica. Né? Tipo assim, o ateu também, se ele olhar um Deus que batiza com o Espírito Santo e com o fogo e ver o dragão, aí ele quer ficar de fora mesmo. Ele não, mas na real mesmo ele vai servir o dragão, né? Ele está de fora. Se não serve a Deus, automaticamente serve o diabo. Vamos lá. Está acabando já, tá? Daí depois a gente vai estudar a exegese, tá? Isso aqui a gente tem que pegar um dia só para a gente falar disso. Daí a gente vai ter que pegar um texto. Ironia. É quando a expressão revela o contrário que se está pensando. Exemplo. O rei Acabe obrigou Macaías a profetizar o que ele gostaria de ouvir. É uma ironia você pegar algo e transformar no contrário. O profeta tem que profetizar o que a gente precisa ouvir, não o que a gente quer ouvir. O rei Acabe usou uma ironia, fez o profeta falar o que ele queria ouvir. Ironicamente. Não o que ele precisava. Não o que ele precisava ouvir. É uma ironia fazer as coisas ao contrário do que a gente precisa. Entendeu? Eu preciso escutar o que Deus quer comigo. Não o que eu quero que Deus queira comigo. Não o que ele te oferece, mas sim o que ele quer para você. Então, o que ele oferece para nós é o que ele quer, né? Mas não aquilo que eu desejo. Às vezes a gente quer muita coisa de Deus, mas será que Deus quer isso para nós? Vamos supor, você acha que hoje Deus te daria 30 milhões de reais? Não. Por que não? Se ele pode dar. Porque o rico não entrará no reino de Deus. Ele soube usar a Bíblia para responder uma pergunta. Mas lá também... Eclesiastes fala também, né, que doce é o sono do trabalhador, mas o rico com a sua riqueza não dorme. Nossa, Sandro, meu! Ficou melhor do que eu ia falar, não preciso nem falar mais nada.
É isso aí. Vamos lá. Alegoria é quando o pensamento do texto apresenta um objeto para dar ideia de outro. Ou seja, vós sois a vara e eu sou a videira. Nós somos a vara? Não. Mas Deus vê a gente como uma vara que está ligada nele. É um objeto inanimado, tipo uma madeira que não tem aparentemente vida, mas tem vida. Para falar de um ser totalmente inteligente, totalmente com vida, que somos nós. Nós somos inteligentes igual uma árvore? Não, a árvore não tem raciocínio. Mas por que Deus fala que a gente somos igual uma vara? Para falar que a gente são tão dependentes dele como uma árvore, o galho da árvore depende do caule, da parte mais grossa da árvore. Porque qualquer vacilo também o galho quebra. Se o galho quebrar, ele morre. Se a gente somos frágil. Entendeu? Que se a hora que a gente sair da presença dele, automaticamente a gente está condenado ao inferno. Por último, paradoxo é quando uma coisa parece contrária ao que é comum, mas acaba tendo uma relação. Exemplo: Jesus disse aos seus discípulos, e Jesus disse: acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. O fermento não é uma coisa da gente colocar no pão, mas aqui ele estava falando que o fermento é o que é a doutrina dos fariseus. Tome cuidado com o fermento, o que eles ensinam. Porque o fermento do fariseu é o que? A hipocrisia. Eles falam e não vivem o que falam. Então ele usou um paradoxo, que é o fermento, que o fermento você coloca uma pequena quantidade e ele toma toda a massa. É isso que Jesus está falando. Se vocês deixar o fermento do fariseu entrar, que é a hipocrisia, vai pegar em todo mundo. Vocês vão ser igual a eles. Entendeu? Vamos lá. Algo que parece ao contrário do que comum, porém há uma relação em comum nesta advertência de Jesus. Pois o fermento do fariseu e dos saduceus são as suas doutrinas corrompidas de conteúdo adulterado. Ou seja, Jesus não está condenando o uso de fermento comum, mas sim o fermento da maldade, da malícia e da hipocrisia. Entendeu? Terminei 8 horas certinho. Mas não gostou, já tá bem tempo para assistir Netflix.